Obrigado, pessoal, pela disponibilidade, pelo tempo de vocês. Queria agradecer e desejar boas-vindas aqui a mais uma Expert, a Expert 2021. Aqui, esse é o Hub Institucional, né? Então, um Hub dedicado para os clientes institucionais, principalmente aqui a gente vai ter todo o time de clientes institucionais aqui conosco. Então, queria agradecer o prestígio de vocês aqui no nosso evento e comentar que o evento está sendo gravado. Então, se não for possível estar aqui com a gente o tempo todo, ele vai ser disponibilizado via link. Entre hoje e amanhã, o link já vai estar disponível. E aí também será possível aí rever, ou se não puder acompanhar até o final, ver os nossos painelistas aqui. Então, eu queria começar agradecendo a presença de todos, principalmente aqui dos nossos painelistas, Bruno Cordeiro, da Capitalo, que é sócio e gestor do Fundo K10. Obrigado, Bruno, pela presença. Júlio Fernandes, que é o nosso gestor aqui dentro da XP Asset para os fundos multimercados. Então, obrigado, Júlio, bom dia. E o Fábio Komura, que é o CIO da Gauss Capital, CIO e sócio fundador da Gauss, aqui com a gente também. Obrigado pela presença de todos vocês. E aqui eu já vou emendando em algumas pautas, tá, pessoal? Até para a gente aproveitar o tempo de todo mundo. A gente vai falar hoje um pouquinho de cenário macroeconômico, entender um pouquinho aí do que a gente tem enxergado que está acontecendo aqui no Brasil e no mundo. A gente vai falar um pouco aqui do que impacta bastante as fundações e os clientes institucionais em geral, que é falar um pouquinho das curvas de juros, né? As fundações acompanham bastante aí as curvas de juros. E também, principalmente, falar aqui e também, né, não só principalmente, falar também de como se dá a diversificação de investimentos no exterior dentro dos fundos multimercados, tá? Depois a gente vai abrir as pautas aqui para perguntas. Por favor, fiquem à vontade para enviar suas perguntas. A gente vai deixar as perguntas mais para o final, até para a gente conseguir preservar o tempo de todo mundo. E eu já vou começar com o Bruno. Bruno, obrigado pela disponibilidade. Está no mudo, tá, Bruno? Bruno, se você puder contar para a gente um pouquinho aí de como estão as visões de vocês aí sobre cenário, contar um pouquinho do que vocês têm enxergado, fique à vontade e qualquer dúvida aqui, fica à vontade que também estou à disposição, tá bom? Claro, está ótimo. Primeiro, queria agradecer ao Rafael pelo convite, tá? Agradecer o Júlio e o Fábio por dividir esse painel aqui comigo. Acho que vai ser bem legal para o pessoal que está ouvindo aí. Espero que seja bem legal. Eu queria parabenizar a XP, né, pela Expert de novo, super evento. É um prazer estar aqui com vocês, pode contar com a gente sempre, tá? Vou falar um pouco de cenário. Falar de cenário é uma dificuldade, né? Porque a gente na gestão, a gente lida mais com o preço do que com previsão econômica. Vou falar um pouco das duas coisas um pouco misturadas. Acho que alguns de vocês já sabem, assim, o K10 ele tem um foco internacional muito forte. A gente tem posições aqui no Brasil, mas tem muito forte lá fora. Então, eu vou me arriscar aqui a falar um pouco do cenário externo, tá? Inicialmente, vou falar um pouco de Brasil a reboque. O ano de 2021 foi o ano a discussão toda foi esse ano de retomada econômica, né? Você vê crescimento forte quase que no mundo inteiro, né? E obviamente que isso foi uma das coisas que dominou esse foi um dos temas que dominou nosso portfólio ao longo do ano, né? Recentemente, aí tiveram algumas coisas durante o ano que deixaram, talvez, causaram algumas dúvidas, né, com relação a esse cenário, né? A primeira delas, eu acho que foi ali no segundo trimestre, tiveram dados de inflação muito fortes nos Estados Unidos. Aí houve uma certa dúvida do mercado se isso poderia ser um processo inflacionário e, obviamente, que ia estancar o ciclo muito mais cedo. Vou falar um pouco disso depois. E, recentemente, né, teve essa nova onda aí de Covid, principalmente em cima da Delta, né, que é uma variante nova, que é super reprodutiva, né, apesar de não ser tão letal, que também causou dúvida como é que isso ia afetar a mobilidade e a revisão de PIB, né? Então, a discussão dos mercados ficou tipo, caramba, está tendo revisão de PIB para baixo. E para vocês terem uma ideia, assim, a gente vai ter
grosso modo, aqui, né, Estados Unidos crescendo 6, 6,5 esse ano, Europa por volta de 5, China 8,5, Japão 2,5, para o Brasil, que vai crescer 5,5 esse ano. Então, assim, na nossa cabeça, esse cenário de crescimento econômico está meio intacto. A gente, de fato, acha que essas revisões elas aconteceram no momento onde o mercado estava com um posicionamento forte e isso causou uma certa correção de preços, tá? Como é que a gente está enxergando para frente, né? A gente continua com um portfólio construtivo para ativos de risco. Óbvio que tem alguns países e algumas commodities que a gente gosta mais do que outra, né? Vou falar aqui rapidamente, assim, nossa cabeça é olhar para países que estão nesse processo de convergência de política monetária um pouco mais forte, né? Saindo daquela parte do stance emergencial para normalizar um pouco mais rápido e, obviamente, que se estiver com o processo de vacinação mais adiantado, melhor ainda, né? Então, você vê, assim, por exemplo, o Canadá é um caso clássico, a moeda super barata, na nossa opinião, vacinou muito bem, a gente está comprado na moeda do Canadá, o Japão estava super atrasado na vacinação, a gente acha que, ciclicamente, o Japão vai se encontrar num ponto excelente no último trimestre do ano, então, assim, a gente está comprado na bolsa japonesa também. Na parte de petróleo, na parte de commodities, a gente gosta de algumas commodities, né? Acho que, ciclicamente, o óleo vai ficar muito bom, apesar da Delta ter diminuído muito a mobilidade, isso diminui a demanda de petróleo aí no curto prazo, principalmente vindo da Ásia, né, que teve uma resposta muito forte em termos de mobilidade por causa dos casos de Delta, mas a gente olha assim, o cenário para frente, para 6, 12 meses, é um cenário super construtivo, né? O mercado parece estar bem deficitário ainda e eu acho que vai ser altista de preço. E algumas outras commodities que a gente, não só os commodities, mas as empresas de commodities, algumas outros tipos de alumínio, algumas mineradoras estão com valuation muito barato, né? Então, a gente gosta também. E, por final, faz parte desse pacote todo, a gente é tomado em juros de alguns países desenvolvidos, como os Estados Unidos, que agora o preço está, tipo, a gente vê uma simetria muito grande, né? Então, assim, quando você olha o portfólio do CADES e nossas visões, a gente vai ter crescimento forte ainda para frente. O valuation, né, de países emergentes da real economy, né, colocar dessa forma, está muito barato, está muito descontado vis-à-vis os valuations desculpa, old economy está muito descontado, está muito barato quando você compara com os valuations de new economy. Então, isso serve para moedas, isso serve para a bolsa de A a Z. Então, a gente acredita que nesse cenário benigno aí de crescimento para frente, e eu vou falar um pouco depois aí de inflação arrefecendo, principalmente nos países desenvolvidos, a gente acredita que isso é um cenário muito construtivo para esses setores, tá? Então, assim, é dessa forma que a gente está alocado. O que a gente vê de risco, né? Risco é um negócio... vou falar das coisas que a gente enxerga, né? Obviamente, tem coisas que a gente não enxerga. Pode ter uma variante de Covid que seja diferente da Delta, né? Que no fundo pode ser um pouco mais perversa e as vacinas de hoje não serem tão eficazes. Sempre tem esse risco, a gente acha que a probabilidade parece baixa no curto prazo. E coisas que a gente consegue enxergar assim são duas, né? A primeira teve, de fato, uma desaceleração forte na China induzida, né? Eu acho que tiveram duas forças ali, assim, a China ela rebotou muito rápido em 2020, e aí a partir do primeiro trimestre desse ano ela começou a apertar a parte de crédito, e aí isso foi somado a medidas macroprudenciais na parte de mercado imobiliário, no setor de tecnologia, e aí você vê uma reação muito drástica do governo em relação aos pequenos focos de delta que está batendo lá no curto prazo. Então, assim, a economia chinesa desacelerou bastante, e isso dá uma certa preocupação, né? Aquela famosa frase, assim, quando a China está gripada, o resto do mundo pode ficar em pneumonia, principalmente os países emergentes. Isso é verdade, a gente está em a gente tem algumas alocações que são um pouco derivativo de China. Se piorar muito, é um problema. A gente já está vendo uma
leve reação de política monetária e possivelmente política fiscal também, positiva, o que deixa a gente um pouco menos preocupado, mas assim, esse é um foco de preocupação. O outro foco de preocupação que a gente tem, apesar de não ser nosso cenário base, é como é que vai ser essa queda, né, essa desaceleração da inflação nos países desenvolvidos, né? O mercado falou muito de inflação no segundo tri, porque os dados foram muito fortes. Quer dizer, a imprensa falou muito, a narrativa foi essa, mas o mercado atropelou isso. O famoso look-through, né, passou por dentro, a gente concordava com isso. E eu acho, nossa visão aqui, que o cenário é um cenário de produtividade mais alta. O Covid, de fato, foi um anabolizante para a produtividade. A gente acredita que essa inflação que a gente está vendo agora é nada mais do que um mismatch, né? Um desequilíbrio de oferta e demanda de curto prazo. Óbvio que quando você tem delta, você tem um pouco de problema nas cadeias de novo, ali na Ásia, e pode alongar um pouco esse problema, mas eu não vejo um processo inflacionário sério agora. Dito isso, o valuation dos títulos públicos americanos e da Bolsa também já leva em consideração um cenário muito benigno, que a gente está com um bond americano operando a menos 1% ao ano para 10 anos, real. Então, assim, por que eu acho que é um risco? Assim, porque se tiver um pouco errado, pode ter uma correção de preço muito forte aí, é por isso que a gente está tomado, tá? Então, eu não trabalho isso como meu cenário base. Se eu tiver correto, a produtividade for alta, o ciclo americano for mais longo, a gente tem mais 6 milhões de emprego aí para adicionar, se você comparar com o último ciclo, esse negócio vai demorar um tempão, isso vai ser muito, muito benéfico para esse nosso cenário de um repricing para cima de alguns países emergentes e de alguns produtores de commodities. Para falar um pouco de Brasil aqui no final, sem me estender muito, porque o Júlio especialista no assunto, ele vai falar bem aí depois disso. Eu acho que o Brasil se beneficia desse cenário. De fato, aqui os ativos brasileiros estão muito descontados, são muito baratos, mas tem um problema de raiz sério ali no fiscal, que deixa a história muito mais difícil. Claro que os preços de inflação estão muito duros aí no curto prazo, quer dizer, o Banco Central está tendo que fazer um trabalho que a gente nunca imaginava que fosse para fazer. É engraçado, né, que o Brasil acho que foi o país que rodou com o menor juro real mais negativo 12 meses atrás, a gente provavelmente vai rodar com o juro real mais positivo 12 meses à frente. Mas, assim, faz parte. Eu ainda acho que o Brasil, se estão endereçar a questão fiscal, vai fazer parte dos países que ficam com aquela fragilidade, que são frágeis em termos de balanço, então qualquer piora de cenário lá fora pode afetar muito mais o Brasil. Dito isso, é muito barato. A gente acha que a Bolsa é barata, os ativos brasileiros são muito baratos, a Petrobras já divulgou um resultado, mostra bem o quão descontado estão os ativos brasileiros e os ativos do resto do mundo. Mas, em termos de cenário, para a gente ficar muito convicto com o Brasil, a gente precisaria de uma melhora, principalmente da parte fiscal. Tá? Acho que do meu lado foi isso. Boa, Bruno. Continua aqui com a gente que a gente vai ter perguntas. Claro, já chegaram algumas daqui. E aí já a gente traz para vocês. Eu vou deixar o Fábio por último, mas não fica chateado comigo, porque sempre quem fica por último fica com a missão mais difícil, tá, Fábio? A gente sabe disso. Mas eu vou deixar aqui, vou já abrir espaço para o Júlio. Obrigado, Bruno. Júlio, vendo esses reflexos, né, principalmente nas últimas semanas, a gente tem visto bastante volatilidade no mercado como um todo, mas principalmente nas curvas de juros, né? As fundações acompanham bastante, os clientes institucionais em geral acompanham bastante as curvas de juros. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente o que vocês têm enxergado aí. E aí, só para deixar um spoiler aqui, alguém fez uma pergunta sobre vacinação, e aí depois, para o final, a gente deixa para falar aqui de vacinação, porque os gestores viraram especialistas, né? Tiveram que virar especialistas em vírus, especialistas em outros pontos aqui para poder continuar gerindo seus portfólios. Júlio, por favor, fica à vontade. Está no mudo, tá, Júlio? Tá joia. Obrigado, Rafael, pelo convite. Né? Obrigado à área institucional da XP por mais um evento legal na Expert. Infelizmente online pelo segundo ano, mas, enfim, ano que vem, se Deus quiser, estaremos lá. Queria agradecer aqui ao Bruno, amigo e trabalhou comigo de longa data, né? Trabalhamos junto metade da minha carreira no BBM, admiro muito o trabalho dele.
Então, é um prazer estar aqui nesse painel com ele. Agradeço ao Fábio também. Não tivemos essa oportunidade de estar junto, mas é um prazer fazer um painel com você aqui também. Então, para começar aqui, Rafael, falando um pouquinho desse... Eu acho que o mercado de juros foi o que mais sentiu nos últimos, eu diria, nos últimos dias, semanas, essa piora, né, na discussão fiscal brasileira, né? Então, é natural, né? Já vinha sentindo com toda a piora inflacionária, né, e o desafio do Banco Central de apertar a política monetária, né, para basicamente tentar atingir, né, a sua meta de inflação lá no horizonte relevante. Então, já vinha de um processo de reprecificação por conta de inflação e agora foi atingir em cheio uma nova incerteza fiscal que aqui no Brasil é Brasil, né? Então, eu queria começar minha introdução aqui até falando isso, assim, há um ano atrás, tá? Na Expert, de um ano atrás, em agosto do ano passado, o Banco Central estava chegando com a Selic no menor nível histórico. Tá? Em agosto, ele estava caindo a Selic para 2%, tá? E ainda colocando um forward guidance, assim, de que não iria subir até que tais condições, tá, fossem atingidas, tá? Que eram as expectativas. Ele não imaginava naquele momento ali em agosto o que estava por vir, né? E depois eu vou até falar que logo em setembro começou uma tempestade perfeita, assim, reflation global, commodities e tudo mais, que acabaram afetando a inflação, não só brasileira como global, tá? Mas em agosto, a Selic estava chegando a 2 e, basicamente, assim, nós como gestores de multimercados, é engraçado, toda vez que a Selic chega no nível de low, né, do ciclo, seja lá atrás, quando chegava no 11, depois quando chegou no 7,25, né, na época do Tombini, e agora quando chegou no 2, todo mundo nos questiona, tá? Não só fundos de pensão, que tem uma meta difícil de cumprir, né, como outros alocadores, falam, e agora? O que vocês vão fazer, né? Juros estão na mínima, não tem mais... Enfim, primeiro que multimercado pode ganhar na alta e na baixa, né? Então, esse é o primeiro ponto. A gente sempre tenta falar isso. A gente pode ganhar com alta de juros. E depois que Brasil é Brasil. Brasil é Brasil, os problemas fiscais, eles sempre voltam à tona. E agora a gente está flertando de novo com uma discussão que a gente achou que já tinha passado, né? A gente tem o arcabouço fiscal, que é o teto de gastos. A gente estava indo na direção correta, né? Construindo, né, as paredes, né, para sustentar o teto, reforma da Previdência, discutindo reforma administrativa, e agora parece que a gente está dando um passo para trás. Então, a mensagem inicial é: Brasil é Brasil, acabou que a discussão fiscal voltou, né, junto com a inflação, as oportunidades estão voltando, tá, no mercado de juros, e os juros reais que estavam em menos 2% há um ano atrás, que nem o Bruno comentou, se olhar para frente, agora para um ano à frente, a gente já está com um juro real aí perto de 4% positivo. Tá? Então, saindo de menos 2 para mais 4, uma mudança brusca, tá, de política monetária que a gente viu aqui. Então, grosso modo, o que aconteceu assim, para ter essa reprecificação tão grande? Assim, primeiro, falando da inflação, eu acho que é só importante citar, a gente teve uma surpresa inflacionária, tá? Em setembro do ano passado, que nem eu falei, em agosto caiu para 2. Mas em setembro o mercado achava que a inflação ia ser 2% em 2020. Em setembro o mercado achava que ia ser 2%, acabou sendo 4,5% no final do ano. 250 bases de surpresa inflacionária em 3 meses. Quando começou o ano de 2021, aí a gente falou, bem, grande parte é temporário, né? Commodities e bateu na alimentação do domicílio. Agora 21 vai ser uma história diferente. O mercado achava que a inflação ia ser 3,3% no início desse ano. Se você pegar o Focus, se você pegar alguns gestores, e agora a gente está falando de inflação na casa de 7,20%, 7,5%, tá? Que é o que a gente está projetando aqui na XP Asset. Então, de 3 e pouquinho para 7 e pouquinho, a gente está falando de uma nova surpresa de 400 bases de inflação em 6, 7, 8 meses. Tá? Então, 250 bases no ano passado, mais 400 agora, 650 bases de surpresas inflacionárias num período de 9 meses. Tá? 9, 10 meses é muita coisa. É muita coisa. Então, o Banco Central teve uma tarefa árdua, sim, tá? E está tendo ainda, tá? Para tentar controlar, né? Não só a inflação corrente, ele não consegue de curto prazo, mas ele está tentando controlar
as expectativas de inflação, principalmente para 22 e daqui a pouco para 23. Tá? Naturalmente, nesse movimento todo, a curva toda de juros brasileira abriu muito, a gente está vendo, né? Tanto o DI curto quanto o DI longo abriram mais de 300 bases. Eu queria dizer que não foi só um movimento brasileiro, tá? Na América Latina, as curvas também abriram aí em torno de 200 bases, assim, se a gente pegar México, Chile, Colômbia, abriram em torno de 200, mas o Brasil naturalmente abriu mais porque ele veio de um ponto inicial mais baixo, tá? E tem fundamentos para tudo isso? Enfim, por que teve essa surpresa gigantesca? Eu acho que eu queria falar em pouquíssimas palavras. Teve uma surpresa da atividade, sim, né? Assim como no mundo desenvolvido, né? O Bruno comentou, tem muitos estímulos fiscais, monetários, o Brasil também teve, era para cair, sei lá, 6, 7, ano passado só caiu 4. A atividade brasileira esse ano, que ia crescer 2,5, 3, tá? Teve segunda onda, foi revisada para 5,5, então teve sim uma revisão de atividade econômica. Mas eu acho que o mais impactante foi uma tempestade perfeita aí, que não foi só atividade, tá? Foi uma demanda por bens muito forte, né? Devido à pandemia, você parou de consumir serviços e consumiu bens, tá? No momento em que as commodities, de maneira geral, estavam subindo muito, né? Globalmente, efeito China e tudo mais, agrícolas, depois metálicas, oil, e geralmente quando tem choque de demanda, commodities subindo, geralmente o real ele contrabalança, e o real não contrabalançou. Né? A gente viu que desde a pandemia o real saiu de 4 para 5,5 e está lá. Quando eu olho o real, sempre perto de 5,5. Tá? Então, teve essa depreciação e não contrabalançou. Então, teve uma tempestade perfeita e ainda com choques de oferta, tá? Que atrapalharam ali o processo e a gente sempre achava que era temporário. Então, commodities é temporário, choques de oferta alguma hora vão se ajustar. E, infelizmente, o Banco Central está tendo que lutar com isso até hoje. Até hoje, as commodities pelo menos estabilizaram, né? Caíram, cederam um pouquinho, mas os choques de oferta não cessaram. Cada hora é um choque. O principal aí tem sido até de semicondutores. Na parte está batendo muito em alto. Julinho, eu acho que interrompeu aqui, hein? Interrompeu mesmo, acho que no mundo inteiro, não só no Brasil. Travou um pouco ali, Júlio. Voltou? Voltamos agora, você estava falando um pouquinho Pode falar. Eu estava só comentando que depois de todos os choques e a gente achando que alguns poderiam ser temporários e tudo mais, ainda agora tem novos choques adicionais que vieram agora em junho e julho, choque da energia, enfim, o Banco Central já até desistiu de dizer que os choques são transitórios, tá? E já passou a tratá-los como persistentes. E aí, o que aconteceu recentemente no mercado, já passando para a discussão de mercado, a gente teve números de inflação muito fortes, agora teve uma divulgação em junho e uma divulgação em julho, números de inflação muito fortes, que fez o Banco Central reavaliar, tá, o ciclo. Antes ele dizia que é para parcial, agora ele mudou em junho ele mudou para neutro, e agora o Banco Central já está dizendo que vai para acima do neutro. Tá? Por que isso é importante? É que o Banco Central está vendo pressões que não mais são temporárias, já são consideradas assim como mais persistentes do que o esperado, e agora acendeu um sinal de alerta na inflação recente, que é a inflação de serviços. Então, é importante eu citar aqui, porque no início, né, falava assim, todo mundo está consumindo bens, tá? Porque serviço está fechado. Tudo bem. Essa inflação de bens já está sendo mais persistente do que esperado. Tá? Está demorando a voltar. E agora o setor de serviços está reabrindo. Então, aquela inflação a única inflação que estava baixa, agora começou a subir. Então, a gente tem uma alta generalizada da inflação. Todos os itens estão subindo, todos. Alimentação no domicílio, a parte de industriais, a parte de administrados e agora o mais preocupante, a inflação de serviços. Tá? Então, é importante citar que o mercado de juros vem sofrendo por questões inicialmente econômicas, por causa da inflação, porque o BC tinha que apertar e realmente tem que apertar para jogar o juro acima do neutro e não deixar que a inflação de 22 desancore. Agora, para complicar, tem essa questão fiscal, tá? Então, exatamente do dia ali 30 de julho, se a gente perceber,
a curva de juros estava comportada, estava subindo a parte curta, intermediária, tá? A Selic terminal estava saindo de níveis de 6, 6,5 para 7, 7,5, um pouco acima do neutro, quando veio essa discussão fiscal. Tá? O tal do meteoro ali no dia 30 de julho, o Guedes falou, tem um meteoro, não sei o quê, logo no momento que a gente estava discutindo o reajuste do Bolsa Família. Então, falou, putz, a gente está querendo reajustar, já não tem muito espaço no teto, tem uma tal de inflação que a gente falou aqui o tempo inteiro, que está até atrapalhando esse espaço no teto para dar o reajuste do Bolsa Família, e agora vem um precatório, vem uma discussão de precatórios que pode me atrapalhar. Então, esse imbróglio, a inflação já estava sendo um problema para a agenda fiscal, né? Para a agenda populista de aumentar o Bolsa Família. Vem precatório, agora qual é a saída desse imbróglio? Tá? Então, o mercado ficou achando que o governo pode, né, contabilidade criativa, pode tirar precatório do teto, parcelar, tem discussões se é default, não é default. A grande questão e o ponto principal é que o governo decidiu dar um aumento de Bolsa Família e depois falou, se vira, a gente tem que arrumar uma maneira de encaixar no orçamento esse aumento do Bolsa Família. E o mercado não está vendo maneiras de encaixar esse aumento. Seja porque a inflação mais alta vai tirar o espaço no teto, né? Seja porque tem que aprovar lá uma PEC dos precatórios, e a gente sabe, sempre se fala isso, que a PEC a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Então, o nosso grande receio sempre foi uma PEC dos precatórios, inicialmente é para parcelar. A gente acha até que eles vão acabar tirando, essa PEC vai acabar virando para tirar o precatório do teto, tá? Que no final a gente pode falar aqui que a gente acha que é a melhor solução, tá? Depois, ex post, tá? Mas, uma vez começou o discurso de tirar do teto, pode ser que o Congresso, no meio do caminho, por que não tiramos também isso? Por que o Bolsa Família não sai do teto, que nem surgiu essa discussão lá em março? Tá? Então, o mercado de juros que estava fletando, a parte longa estava subindo e a parte curta estava subindo e a parte longa estava estável. Agora, depois do dia 30 de julho, a parte longa desancorou. Tá? E aí os frais longos, se a gente olhar as taxas a termo longas, saíram de níveis de 9,5 com 10 para níveis perto de 11. Isso aí é o mercado falando, Banco Central, você estava fazendo um trabalho legal, estava começando a ancorar a expectativa de inflação, mas se o fiscal desancorar, não tem jeito. Tá? Se o fiscal desancorar, você pode subir os juros, que não tem jeito, as inflações longas vão subir e as taxas, o mercado vai pedir mais prêmio para um risco de mudança de arcabouço fiscal, que infelizmente a gente sempre convive com isso. Tá? Então, em março e abril, a gente pode relembrar que teve essa discussão de tirar o Bolsa Família do teto, a gente começa a discutir se a equipe econômica vai cair ou não vai cair, e essas mudanças são muito importantes porque, se a gente se mantiver no trilho, eu acho que a parte longa, ela segura em algum momento. Tá? E aí o Banco Central vai fazer o trabalho dele. Se a gente sair do trilho, a gente vai voltar para pré-2018, ali, pré-aprovação do teto de gastos, tá? E aí os juros longos e reais vão ser mais altos. Tá? Então, o que a gente acha da curva de juros hoje? Tá? A parte curta, no nosso entender, ela está bem precificada para essa discussão de política monetária. Tá? O Banco Central já está sinalizando uma Selic acima do neutro. Tá? No modelo dele, do cenário base, ele já tem Selic de 7, tá? E a inflação dá na meta, como ele está com riscos altistas, nós consideramos que o Banco Central já está trabalhando com uma Selic de pelo menos 7,5, tá? No cenário base dele, o que nós concordamos. Tá? Então, não vemos grandes oportunidades na parte curta da curva de juros, porque tem que ter um prêmio. Então, o mercado está precificando ali uma Selic entre 8 e 8,5, mais um prêmio de risco. Ok. Então, na parte de 1 ano a 2 anos, não vemos grandes oportunidades e temos feito posições taticamente tomadas. Tá? Nesse ciclo todo, a gente faz posições taticamente tomadas, porque, enfim, a simetria, no nosso entender, é sempre para cima, dessas revisões de inflação e tudo mais. A parte longa, apesar de ter subido bastante as taxas na parte longa, nós também não vemos grandes oportunidades hoje. Tá? Então, a Selic na parte longa, tá, os FRAs, termos, saíram de 9,5 com 10,
E, no nosso entender, enquanto esse imbróglio fiscal não for resolvido, a parte longa vai ficar oscilando ali com as taxas a termo entre 10 e 12. É um range elevado, 10 a 12. Tá? Mas a incerteza não nos permite fazer grandes coisas. Então, se cair um pouco essas taxas longas, nós somos até mais tomadores de taxa, tá, do que aplicadores, dado o receio fiscal que a gente tem. As implícitas, elas subiram bastante e vem subindo, mostrando a desconfiança do mercado com o fiscal. Tá? Então, se fôssemos fazer alguma coisa, era para tomar implícita, dado que nós somos tomadores das taxas longas. Mas é importante lembrar, a implícita longa já saiu de níveis de 3,5, 4, se você olhar uma implícita para B30, tá? E hoje está oscilando em níveis de 5 com 5,5. Então, né, o Brasil está com metas cadentes, a implícita longuíssima já tem um prêmio fiscal relevante, e eu diria que está tudo no meio do caminho. A implícita longa está no meio do caminho. Os juros reais, para a gente terminar aqui, eu acho que a fundação é muito importante olhar as NTNBs, né? As NTNBs intermediárias, as NTNBs longas. As NTNBs também agora estão precificando um cenário no meio do caminho, 5% real, certo? Então, eu gosto muito de citar o seguinte, antes do teto de gastos, a gente tinha um cenário para juros. Lá, antes do Temer entrar e tudo mais, a gente trabalhava com juros reais estruturais acima de 5 e juros nominais acima de 10, tá? Estou falando contas meio simples, mas eu acho que é um bom framework. Depois que a gente fez o teto de gastos e foi aprofundando as reformas estruturais, se você olhar, desde que o Bolsonaro entrou no início de 19 e passou a Previdência, a gente passou a trabalhar com juros reais abaixo de 5 e nominais longos abaixo de 10. Eu acho que a gente está dando um step back. O risco fiscal aumentou e a gente está discutindo, esse modelo vai prevalecer ou não para frente? Se o modelo fiscal não prevalecer no ano que vem, risco eleitoral, o teto de gastos for rompido, a gente volta a trabalhar, no meu entender, com juros reais acima de 5 no longo prazo e juros nominais naturalmente acima de 10, tá? Nas taxas longas. Então, esse é um breve framework e as taxas hoje estão meio que no meio do caminho ali, o 5. É um divisor de águas, no meu entender, para o desfecho dessa discussão. Eu acho que o desfecho no curto prazo vai ser benigno, tá? Então, esse governo ele tem mania de flertar com o abismo, mas não cai. Cada vez ele vai chegando mais próximo, mas não está caindo. E a gente acha que não vai cair na véspera de uma eleição, tá? Então, a discussão vai ser ruim, os ativos podem se deteriorar um pouco mais, mas no final acho que sai um desfecho legal, tá? Pelo menos para segurar até o ano que vem, tá? Então, eu acho que isso é um breve resumo do mercado de juros. Temos montado posições táticas na direção tomada, seja por questão da inflação que eu falei, que estruturalmente está surpreendendo para cima e pode continuar surpreendendo, devido principalmente ao setor de serviços, tá? E na parte longa, apesar das taxas terem subido, a gente também vê que os riscos fiscais devem continuar um pouco e, no momento, não estamos fazendo nada na parte longa, tá? Mas, se ceder, a gente seria tomador também de taxa longa, dado que os riscos de médio prazo continuam elevados na parte fiscal. Obrigado, Júlio. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pelas suas falas. Realmente, a gente tem acompanhado de perto aí essa volatilidade nas curvas. É importantíssimo aqui esse depoimento. E aí, depois a gente volta aqui com algumas perguntas. Eu já vou transferir aqui para o Fábio. Fábio, difícil missão de te deixar por último, mas acho que um difícil bom, porque no final das contas a gente falou um pouquinho aqui de cenário, falou principalmente agora. Eu vou pedir só uma gentileza, Júlio, se você puder deixar o seu microfone no mudo. E aí, falamos um pouquinho de cenário, falamos aqui sobre a deterioração aqui do cenário local, mas queria te ouvir um pouquinho também dessa importância da diversificação lá fora, sabe? De como trazer os riscos lá de fora para dentro do portfólio, trazer os riscos de boa maneira, né? De trazer aqui para dentro da diversificação. Se você puder contar para a gente um pouquinho como é que vocês têm enxergado esse movimento aqui, principalmente as alocações lá fora, dentro dos portfólios. Legal. Bom dia a todos aí. Bom, primeiro também gostaria de agradecer aqui o convite do Rafael, da área institucional da XP,
Queria dizer também que é um prazer, uma honra aqui também participar aqui com o Bruno e com o Júlio, que eu estou conhecendo hoje. Enfim, queria mais uma vez agradecer o convite de todos aqui. Bom, como o Rafael falou, assim, eu acho que antes de trabalhar em fundos, eu sempre trabalhei em tesourarias, né? Então, e quando trabalhava em bancos estrangeiros, assim, eu lembro de um chefe que me dizia o tempo todo aqui, porque eu era responsável pela área local, né? Pelo trade local aqui. Mas eu sempre ouvia isso dele, né? Assim, o Brasil é grande, mas o mundo é muito maior. Então, assim, você pode estar olhando para o Brasil, procurando as oportunidades do Brasil, mas você não tem como operar o Brasil sem olhar para o mundo. Então, na hora que a gente entra agora aqui nesse processo aqui de investimento, de administração de recursos, a gente vê o quanto isso, se você já não acessasse isso, já era importante, entendeu? Imagina agora que você pode ter o acesso. E é isso que eu vejo aqui. Óbvio, não é uma exclusividade da Gauss, eu vejo várias outras boas casas fazendo isso, mas que eu acho que é o caminho certo de olhar as oportunidades lá fora. E como o próprio Rafael já mencionou aqui, você já mencionou, um dos grandes benefícios disso, sem dúvida, é a questão da diversificação, né? Então, tem uma frase que conhecia do Markowitz, que ele diz que provavelmente a diversificação é o único freelance do mercado financeiro. Tá, eu acho que essa frase é até um pouco discutível, mas no mínimo eu acho que a gente tem que reconhecer que pelo menos é um almoço barato. Então eu acho que vale a pena sim. Então, assim, o acesso a diferentes geografias e mercados aí possibilita uma descorrelação entre essas partes do portfólio. Então, eu acho que tende aí a suavizar o caminho aí da sua performance, tá? Então, é isso que a gente faz hoje, né? Lá na Gauss, a gente está presente nos diversos mercados, aí, a gente olha aí ações, moedas, juros, crédito, commodities, enfim. Você pode diversificar os ativos e as geografias. Então, ter esse acesso aí, eu acho que é muito importante. E aí, eu acho que aí também, para o investidor final, né, que é o nosso cliente, assim, procurar casas que têm acessos a esses mercados, eu acho que gera muito valor e é muito relevante. Então, vamos lembrar que nem tudo se opera em bolsas, né? Então, o ambiente de operação em bolsas tende a parecer mais fácil, mas não é porque um ativo trade em bolsa que ele tem liquidez. Então, hoje ainda existem muitos mercados ali que são operados via balcão, né? Então, você tem muita coisa de moedas, de juros. Óbvio, juros você tem também mercado organizado de bolsa, mas tem muita coisa em balcão, principalmente nos mercados menores. Então, assim, a casa que tem esse acesso, que tem um bom relacionamento com os market makers lá fora, que tem acesso a esses pools de liquidez ali, eu acho que é um serviço que os fundos estão prestando e transferindo o benefício aos seus investidores. Então, eu acho que essa é a grande importância aqui do acesso ao mercado exterior. E aí, Rafael, se você me permitir falar um pouquinho lá de cenário ali, que o Bruno já comentou, se você me permitir, eu queria só acrescentar alguns pontos ali. Pode ser? Fica à vontade. Então, assim, no contexto geral aqui, eu concordo muito aqui com o cenário que o Bruno colocou, né? Mas então, só para adicionar algumas coisas aqui, só para puxar um pano de fundo, vamos lembrar como é que é o contexto atual desse mercado hoje. Vamos lembrar que no começo ali, sei lá, final de 2020, começo de 2021, depois daquele monte de estímulos ali, a gente entrou numa narrativa do mercado ali, que a hora que começaram aqueles gargalos, né, de oferta, né, então aquela coisa dos semicondutores, dos chips, enfim,
e aquela demanda, aquele excesso de demanda de bens que estavam ocorrendo ali, o mercado estava numa narrativa de superaquecimento da economia e de volta da inflação. Aí, esse contexto, como o Bruno já mencionou, ele arrefeceu, só que a gente veio para um cenário agora, para uma narrativa ali, que mais recentemente, se a gente pegar aqui o mês de julho passado aqui, também sem repetir o que o Bruno falou, que ele já mencionou, essa questão da variante Delta, né? Então, que subiu bastante, mas teve essa percepção do mercado que essa variante Delta veio com outras coisas agregadas, né? O mercado percebeu que o pico dos estímulos já tinha ficado para trás, né? Depois daquele monte de coisa trilionária ano passado de estímulo fiscal e monetário, isso ficou para trás. O pico do crescimento também ficou para trás, então a gente tem um efeito base ali que fez com que o crescimento desse ano aqui fosse bem alto, mas, de qualquer forma, olhando para frente, esse pico, a tendência é que ele já tenha ficado para trás. E a gente teve essa questão ali de China, que também o Bruno já bem mencionou, né? Então, esse pacote de coisas ali fez com que o mercado mudasse de uma narrativa lá de inflação, de superaquecimento, para um negócio assim de baixo crescimento, agora low growth, todo mundo falando do alto nível de dívida corporativa, governamental, enfim. Então, o mercado é bipolar, né? Então, foi uma narrativa de superaquecimento para low growth, e aí o grande receio do mercado criou essa narrativa que a gente está aqui à beira de uma estagflação também. Tá? Então, eu acho que atribuo isso que no caso do S&P foi uma pequena correção, mas foi uma correção suficiente para chacoalhar o mundo todo, né? Então, a gente viu uma correção ali em julho. Enfim, não é nem uma coisa nem outra que a gente está vendo aqui. A gente acha ali que provavelmente o que a gente vai acontecer é que, passado esses efeitos do Covid aqui, se é que vão passar, né? Algumas coisas a gente acha que vai ter que se acostumar, né? Por exemplo, com vacinação. Acho que isso aí vai ter que ser um processo que vai continuar, como se trata uma gripe normal, como se a influenza. Mas, enfim, então a gente acha que nem o céu, nem tanto o céu, nem tanto a terra, a gente vai voltar para aquele cenário pré-Covid, que era de crescimentos baixos no mundo, com taxas de juros baixas. Então, dessa forma, assim, eu queria dizer que, sem me estender demais aqui, para a gente ter oportunidade de colocar aqui para perguntas e respostas, eu vejo aqui essa realização mais recente aqui como mais uma oportunidade. Eu não acho que o buy the dip é um mantra, mas eu acho que essa narrativa de estagflação ali tomou ali um rumo ali muito exagerado, né? Então, e à medida que eu vejo os analistas ali alertando que a gente está próximo de uma correção de 10% a 15% no S&P, isso me traz um pouco mais de conforto também, porque a gente não está naquela situação que está todo mundo mega otimista. Por exemplo, quando surgiram as primeiras notícias de vacinação, né? Então, todo mundo que era bear largou aquele sentimento mais pesado e foi todo mundo para o all-in ali num sentimento mais otimista. Eu acho que agora tem muita gente muito mais cautelosa e eu acho que isso é bom para o posicionamento. Então, hoje aqui na Gauss, a gente vê esse investimento lá fora como oportunidades não só de diversificação, mas a gente vê ali alguns temas ali que são bem interessantes ali e a gente vê essa correção recente aqui. De novo, não é um mantra, mas eu acho que essa narrativa de estagflação está um pouco exagerada, então a gente ainda vê aqui esse movimento mais recente aqui como uma oportunidade. Enfim, sei lá, acho que mais ou menos assim, sem me estender demais, eu queria definir assim como é que a gente está enxergando esse posicionamento, essas oportunidades lá fora. Boa, e aí eu vou já emendar uma pergunta aqui, Fábio.
Eu tenho pergunta para os três, tá, gente? A gente vai falando com todo mundo. Mas já queria emendar numa pergunta, porque teve um ponto que o Bruno comentou aqui, que foi sobre a vacinação no Japão não estar tão avançada, então ter uma perspectiva de reabertura um pouco mais longa ali para eles, né? E aí, Fábio, eu queria que você comentasse um pouquinho dessas teses de reabertura, né? E como seriam os impactos delas. Só te interromper, o que eu estava falando é que estava um pouco atrasada, mas a perspectiva é muito boa, mudou muito rápido, tá, no Japão. O lado positivo, tá? Então perfeito. E aí era nesse sentido, Bruno, obrigado, que eu queria trazer essas teses de reabertura. O que você tem enxergado aqui, Fábio, dos impactos delas nesses países desenvolvidos como o Japão? Perfeito. Não, pô, legal você ter me perguntado especificamente de Japão, Rafael, porque a gente tem um envolvimento no Japão já de longa data, né? Então, acho que a colocação do Bruno foi bem pertinente, foi exatamente isso que aconteceu. O Japão começou muito atrasado o processo de vacinação, mas foi uma questão diferente ali. Ali existe uma questão burocrática, política muito que nesse contexto ali atrapalhou bastante. O Japão já tinha o contrato das vacinas, tinha muita vacina. É um caso diferente do Brasil. O Brasil atrasou o processo de compra das vacinas. Isso é uma outra discussão, mas assim, no caso do Japão, o Japão tinha as vacinas, mas foi uma questão política. A gente teve a troca do primeiro-ministro recentemente e provavelmente a gente vai ter agora uma eleição aqui logo depois das Paralimpíadas, né? Então, assim, o que aconteceu é que a classe política, ninguém quis ali muito comprar essa briga ali e tal. Tanto é que, assim, ao contrário da China, o Japão já vinha com estímulos, tinha um programa lá chamado Go Japan, que era assim, subsídios para você viajar, né? Então, para você tirar uma semana de férias, para você viajar, o Japão te dava cheques, ali, o governo te dava cheques para subsidiar hotel, passagens, passagem aérea, passagem de trem, enfim. Então, ninguém queria muito fazer muito alarde com a vacinação, porque tinha esse receio de que alardear a vacinação era contraproducente, uma coisa de maluco mesmo, tá? Mas enfim, foi isso que aconteceu. E na hora que a classe política falou, pô, não tem mais jeito, até porque as Olimpíadas correram o risco de não acontecerem, e se elas não tivessem acontecido, teriam sido desastrosas para o PLD, tá? Eles tiveram que acelerar a vacinação, tá? E eles efetivamente foi isso que eles fizeram. Só que o que aconteceu é que eles pagaram esse preço. O nível de contaminação ali subiu muito, mas subiu muito no relativo. Se a gente olhar aqui, comparar com o resto dos países desenvolvidos, ainda é uma piada a contaminação no Japão, tá? A gente está falando de total de mortes até agora no Japão de 15 mil nesse período todo, tá? 15 mil no período todo acumulado, uma população que está aproximada a 100 milhões de habitantes. Então, assim, eu acho mesmo que a gente tem isso no fundo também, a gente acha que isso é uma das oportunidades, eu concordo com o Bruno. Além de a gente estar comprado no Japão, a gente está comprado num basket de reabertura do Japão. Então, de novo, ao contrário da China, a gente acha que a hora que essas curvas... Porque assim, o grande receio do mercado é que, em algum momento, essas curvas de contaminação e mortes, em algum momento, elas vão se encontrar. Tá? A nossa aposta é que elas não vão se encontrar. Né? Uma das teses, uma das narrativas é que agora essa contaminação está pegando o pessoal mais jovem, então o pessoal mais jovem demora para ser hospitalizado e demora mais para vir a falecer. Então, eu acho que isso é uma narrativa, não é? A gente não está vendo evidências de que isso seja verdade. Então, assim, eu concordo com o trade do Bruno. Para te dar uma ideia de tamanho, o Nikkei em relação ao S&P, dependendo do período que você pega, tem uma underperformance de 30%. Então, a gente tem 30% ali de catch-up ali para fazer.
honestamente, a gente na Gauss, a gente pegou esse movimento muito antes, então a gente errou o time desse negócio, mas não é porque a gente errou do time na entrada que a gente vai decidir zerar o trade agora. Eu acho que está ficando cada vez mais atrativo esse trade. Boa, obrigado, Fábio. Bruno, não sei se você quer puxar esse gancho já para comentar um pouquinho, senão eu queria bater um papo contigo sobre commodities aqui, porque fizeram uma pergunta sobre, que é assim, Bruno, após essa queda muito grande do minério, como está trabalhando os preços? Acredita no repique? E aí eu queria trazer essa questão aqui sobre minérios e commodities em geral, se você quiser comentar um pouco, senão a gente mantém aqui e aí a gente fala de vacinação em terceira onda no Brasil. O que você prefere aí, Bruno? Não, posso falar um pouquinho. Não sei se eu vou conseguir ajudar muito no minério, porque a gente não está... Não vou ficar em cima do muro, não. De verdade, a gente não tem posição no minério aqui. A gente... Não tem problema. Tá. Mas assim, eu posso comentar um pouquinho do que você está enxergando em geral das commodities? Não, posso, claro, sem dúvida nenhuma. Então, a questão do minério, ela tem um... Qual é na minha opinião, só para falar uma coisa, tudo que o Fábio falou aí sobre o Japão, a gente concorda 100%, tá? 100%, eu acho que não tem que tirar nem pôr, tá? Eu acho que está na mesma página. Agora, voltando, o minério, ele tem, a raiz do problema, no fundo, é a China, né? Em que sentido, né? O mercado físico passou esse ano todo muito apertado. Só para a gente não esquecer, o minério tem um grande benefício, né? Porque a produção é muito concentrada em 4 grandes produtores, né? O Vale um deles. Então, assim, o mercado físico estava muito apertado o ano inteiro, só que você teve essa queda bem forte aí de atividade na China, que foi induzida, claramente induzida, né? No fundo, a parte, como eu falei anteriormente, né? A gente teve um aperto de crédito, teve um impulso de crédito muito grande em 2020, aí você teve o chinês tirou esse aperto ali no final do ano, início desse ano, e agora no segundo trimestre tiveram várias medidas macropotenciais, setor de house, tecnologia, etc., afetou alguns mercados, minério inclusive, tá? Então, assim, eu olho a foto para frente, o negócio do jogo está muito poluído, né? Você tem questões pelo lado da demanda, né? Quer dizer, eles estão querendo também limpar um pouco essa parte de siderurgia, né? Por questões ambientais. E do lado da oferta, você vai ter uma recuperação, mas não vai ser tão forte. Então, assim, eu não vejo o mercado de minério entrando num bear market agora, não vejo. Mas, contudo, é muito difícil comprar porque eu acho que a tendência, né, a tendência do que está acontecendo na China, que é o principal formador de preço, está para o outro lado. Então, assim, meu resumo, assim, eu não quero dizer que eu estou em cima do muro, mas a gente está em cima do muro de fato. Tá? Já para outras commodities, elas sofreram bastante recentemente, e que foi, assim, eu tô na ponta aí do Fábio, acho que surgiram algumas oportunidades. Né? No caso do petróleo, era um trade, na minha opinião, era um trade consensual. Todo mundo viu o balanço de óleo e falou, caramba, esse balanço é bom para caramba para os próximos 6, 12 meses. Quando eu falo balanço, são as linhas de oferta e demanda, né? Então, o mercado deficitário, todo mundo olhava, cara, esse negócio é bom para caramba, então o mercado estava comprado. Claro que a Delta, ela afeta muito a mobilidade, afetou muito a mobilidade na Ásia, né? Você viu alguns aeroportos fechando, etc. Isso acaba que tirou um pouco a confiança do setor, que acabou tendo um washout, uma liquidação de preço muito forte. A gente sofreu aqui no K10, a gente está comprado, a gente gosta não só das companhias, como do próprio petróleo em si. Eu acho que o petróleo ele tem uma característica interessante que, quando surgiu o problema da Delta, quando era uma interrogação quão severo poderia ser, a OPEP já falou, opa, eu não posso brincar com isso, e ela foi super conservadora no guidance de produção esse ano. Então, na minha opinião, assim, talvez tenha sido nosso erro, mas eu continuo acreditando nisso, talvez a Delta seja bullish para o óleo no final das contas, porque se por acaso não for um problema muito, muito sério, muito agudo, eu acho que não vai ser, você vê assim, os dados dos Estados Unidos, de UK, está tudo excelente, na nossa opinião. Eu acredito que a mobilidade pegando de volta na Ásia, a OPEP falou assim, eu estou certo, ela vai manter essa postura conservadora. Teremos reunião semana que vem, então assim, a gente está comprado no petróleo, acho bom.
Na parte de metais, como eu falei, minério, mas vale para outros, nossa cabeça é muito de valor relativo. Tem alguns metais que a gente gosta bastante por questão de oferta, um deles é o alumínio, porque, no fundo, a China está entrando nessa agenda verde de verdade, e o alumínio nada mais é do que bauxita mais carvão, e ninguém quer mais usar carvão. Então, acho que a produção de alumínio na China ela vai sofrer, isso vai... Foi o maior produtor, foi o grande produtor marginal dos últimos 10 anos, você vai ver essa produção parando de crescer e a demanda cresce bastante. Se vocês olharem para trás, aí tem alumínio em todo lugar hoje em dia, esquadria no carro, mesa, é um dos metais mais usados, tem maior crescimento de uso. Então, a gente é construtivo com isso. A gente tem companhias, por exemplo, a Alcoa, ela divulgou IPS de $7 com a ação a $35, é quase 20% ao ano de IPS, de yield, porque o mercado, de fato, não acredita muito nesses temas de real economy a longo prazo. Então, a gente acha uma grande oportunidade. Tá? Na parte de agrícolas, eu só queria falar, a gente começou o ano, a gente ficou a primeira parte do ano comprado o tempo inteiro, porque a gente achava que poderia ter riscos climáticos, e teve, de fato, no Brasil, e poderia ter em US. Hoje em dia, você vê a produtividade agrícola dos Estados Unidos nos nossos modelos e no USDA, está meio que em linha com que o clima indicava, quer dizer, não teve grandes problemas. Eu ainda acho que o mercado, quando você olha para o horizonte de 12 meses à frente, é um mercado muito apertado de estoque. O estoque está baixo no mundo inteiro de quase tudo, tá, gente? Assim, no fundo, de goods, assim, estoque baixo no mundo inteiro, seja de semis, seja de produtos manufaturados final, seja do input também. Mas a parte de grãos ela tem um problema que depende muito do clima, né, para você ter a produção, e a gente ainda vai ter aí Brasil, Argentina, etc. A gente não tá com posições grandes agora, mas a gente voltou a comprar nesse sell-off de novo. Então, assim, a gente corta aqui, a gente é construtivo com algumas commodities de forma seletiva. Da mesma forma que a gente é construtivo em alguns países de forma seletiva também. Mas a gente acredita que o ambiente de alocação de recursos vai ser pró-crescimento, pró-risco, olhando para 6 meses à frente. Respondeu a tua pergunta, Rafael? É isso aí, obrigado. Foi uma aula de commodity aqui para a gente. Obrigado, Bruno. E aí, eu vou aproveitar o gancho que o Bruno comentou ali sobre a Delta, e aí queria bater um papo, Júlio, até não sei eu sei que não é especialidade aqui, mas acho que valeria a pena a gente bater um papo sobre vacinação, né? O Brasil, ele sofreu com as ondas posteriores, né? Ou seja, primeiro a gente viu uma onda de Covid lá na Europa, depois chegou no Brasil. Mesma coisa depois com a segunda onda, a gente até chegou a pensar que talvez não fosse impactar o Brasil, e a gente viu que impactou. E lá a gente tem visto, principalmente ali Estados Unidos, ali Flórida, entre os não vacinados, quase como uma terceira onda de Delta, né? Você acha que... O que você tem enxergado aqui, Júlio, de perspectivas de vacinação no Brasil? Se você acha que mesmo que com esse efeito um pouco mais retardado, se a gente também vai sentir aqui, mesmo que uma parcela pequena, mas uma terceira onda de Delta aqui no Brasil. Eu sei que é difícil, mas se você puder comentar um pouquinho para a gente aqui. Então, vamos lá. Eu acho que o especialista aqui da nossa área é o Fernando Genta, né, nosso economista-chefe, que chegou ali em fevereiro, março, enfim, nessa hora, né, gestor economista começa a ter que olhar as principais fontes de risco. Ele lançou, né, até uma tabelinha que ele dizia que, segundo lá a estimativa de Coronavac, AstraZeneca, né, chegadas eventuais de Pfizer, que a gente estaria totalmente vacinado, tá, antes do final de setembro. Aí ele ia colocando, né, até 60 anos, né, 60 anos para cima, ele acreditava que ali até final de maio e tudo mais. No Brasil demorou, mas a gente evoluiu, tá? Muito bem em linha com os principais países aí desenvolvidos. É claro que a gente não chegou, a diferença do Brasil é que a gente hoje está com 61% da população, tá, com dose já, com a primeira dose aplicada, tá? 61%. O problema tem sido a segunda dose. Então, a segunda dose hoje está em torno de 26% da população brasileira está imunizada, eu diria, totalmente, completamente,
E a gente tem visto que isso tem feito efeito contra a Delta, né? A imunização total tem reduzido, né, os níveis de pessoas com novos casos no mundo inteiro. Então, a gente tem visto em algumas regiões não vacinadas, a variante Delta sobe. Outras regiões vacinadas têm um percentual bem menor de variante Delta. Então, isso aí, como a gente não tem a segunda dose ainda em escala muito elevada no Brasil, tá? A gente, sim, poderia ter alguma elevação, tá, da quantidade do caso Delta nos próximos semanas e tudo mais. Uma notícia: teve 2 ondas de vacinação. Uma da Coronavac no início, tá? Depois teve muito forte a AstraZeneca. Só que a AstraZeneca tem um período de 90 dias para você tomar a segunda. E exatamente agora... Travou para mim? Nesse período agora, de final de agosto, uma ação muito forte tá ouvindo? A gente agora vai ter uma aceleração muito forte. Perfeito. A gente vai ter uma aceleração muito forte da população totalmente vacinada a partir de agora, tá? Que é a AstraZeneca, que foi dada 90 dias atrás, vai estar sendo dada agora. Então, isso já mitiga, no nosso entender, os riscos de uma terceira onda, tá? Outras medidas que estão sendo tomadas, aí está sendo pensadas no mundo inteiro, é reduzir, né, o prazo das doses de 90 para 60, seja na AstraZeneca, seja na Pfizer, seja também vacinar crianças e adolescentes também, né, que são esse pessoal mais jovem é o que está pegando mais recentemente. Então, pode ter sim o risco de alguma aumento da variante Delta. O que a gente tem visto no Brasil é uma queda contínua dos novos casos, tá? Está na mínima recente, está abaixo de 30 mil. A gente tem visto uma queda contínua das mortes. Hoje está indo para casa de 800, a média móvel. E a gente está no low a questão da hospitalização, que eu acho que são das coisas que mais importam aqui para a gente, tá? Para a gestora. Eu fico olhando lá os hospitais, tá? Então, com a capacidade máxima, mesmo no lockdown futuro, tá? Então, a gente está trabalhando que essa cepa, tá? A Delta, ela é mais contagiosa, mas o Brasil, em breve, estará com um ritmo de vacinação mais avançado, em breve já com a segunda dose, então não vemos muito risco daí. Além disso, a taxa de hospitalização e letalidade dela é muito menor. Então, é meio que, eu acho que o Fábio comentou isso, a gente meio que vai viver, tá? Com a variante Delta por aí, mesmo que ela naturalmente ela se acelere um pouco, tá? Nos próximos meses. Tá? Então, eu acho que é isso. Assim, tem o risco da terceira onda um pouquinho, mas não estamos tão preocupados quanto as cepas anteriores. Hoje, no Brasil, ainda a cepa predominante é a Gama, né? Que é aquela de Manaus, P1, e não a Delta. Então, isso tem feito também uma briga. E não tem pego tanto no Brasil a Delta quanto pegou em outras regiões. Boa, Bruno. Júlio, obrigado, viu? E agora, gente, até para preservar o almoço de todo mundo, a gente já vai indo para os finalmente. Eu queria abrir novamente para todo mundo comentar, começando contigo, Bruno, se for possível. Algumas considerações finais, o que vocês têm enxergado agora para frente, assim, se você quiser comentar algum ponto específico que vocês estão olhando com atenção. Eu sei que a gente tem falado bastante em eleição já, a gente está em 2021 e já está falando das eleições de 2022, mas mas se você puder comentar um pouquinho aí e se despedir do pessoal, e aí depois a gente passa para o Fábio e para o Júlio também. Eu vou falar de eleição, assunto difícil, mas eu vou falar antes de pegar o gancho do Júlio com relação à vacinação. Só um ponto, assim, o Brasil, dos países emergentes, tem uma taxa de vacinação espetacular, tá? É espetacular, assim, é um dos melhores, que mais vacina, e tem um backlog de vacinas aí contratadas muito boa, assim, a gente por esse ângulo, a gente é até bullish Brasil, né, Júlio? Vis-a-vis alguns outros emergentes, você vê, assim, alguns caras tipo África do Sul, super vulnerável, se tiver uma onda séria lá, o negócio pode ser, assim, uma infelicidade, tá? Óbvio que quando você compara com os caras tipo Canadá e Canadá e US, etc., a taxa, não só a quantidade de vacina, mas a taxa de vacinação é muito melhor do que a nossa. Mas assim, quando você compara no universo de países emergentes, o Brasil, eu acho que está bem parado agora, atrasou, mas engatou, vamos colocar dessa forma, tá? Eleição, eu vou deixar para os inteligentes aí, para o Júlio, para o Fábio,
A única coisa que eu vou falar aqui rapidinho é o seguinte, eu acho que hoje o mercado precifica uma situação muito difícil, assim, que a gente olha... Vou me arriscar aqui, tá? Mas assim, primeiro ponto, né? Não dá para... Agosto do ano anterior, não dá para... Não é, o que está acontecendo hoje é um péssimo previsor do que vai acontecer na data das eleições, seja aqui, seja nos Estados Unidos, seja em qualquer lugar. A gente discute muito, o mercado discute pra caramba, quase que à toa. A gente só discute mesmo para saber o que o mercado está discutindo para se posicionar, mas no fundo a gente sabe que é à toa, não é bom previsor de nada. Mas dito isso, eu acho que a discussão hoje do mercado vai ser ou Lula, 100% de chance de ser o Lula ou o Bolsonaro, e um está muito assim, os dois com a sua pior versão, colocar dessa forma. Tá? Eu sou um pouco ingênuo, mas acho que tem muito capital político no centro. Então, eu acho que tem um atrator ali para o discurso melhorar dos dois. E, eventualmente, até pode aparecer uma terceira via, apesar de hoje estar todo mundo achando que a probabilidade é zero. Lembrando que em agosto do ano anterior da primeira eleição do Trump, a probabilidade dele ganhar era 1%. A do Bolsonaro tivesse isso também em agosto do ano anterior da primeira eleição dele. Então, assim, as coisas acontecem, o Brasil é um país dinâmico, as coisas podem mudar o tempo inteiro. Eu só acho que hoje tem muito mau humor, porque os dois lados, o mercado bota 100% de probabilidade dos dois lados, desses dois candidatos ganharem, numa versão ruim dos dois. Tá? Dito isso, o problema dos ativos brasileiros, como o Júlio falou, eu acho que eu citei um pouco também, não é a eleição em si, é a discussão fiscal. Se a gente tivesse endereçado a discussão fiscal, eu acho que a gente não estaria discutindo quem é melhor, quem é pior. Assim. E por isso que eu acho que eu acho que o cara que tem mais chance de endereçar a questão fiscal vai ser a pessoa que melhor se relacionar com o centro. Tem que ter um bom relacionamento com o centro, é onde tem capital político, onde as coisas acontecem, e eu acho que se isso mudar, a percepção pode melhorar, não piorar. Tá? Então, assim, a gente acha que na margem, não sei quando, a chance de melhora em relação a esse assunto é maior do que de piora. Entendi. Boa, obrigado pela participação com a gente aqui hoje, viu, Bruno? Eu queria agradecer muito a vocês, eu queria agradecer de novo ao Júlio e ao Fábio também. Obrigado pela participação. Obrigado. Fábio, vou contigo. Se você puder comentar um pouquinho para a gente também, um pouco que você tem enxergado, não sei se você quiser comentar um pouquinho de inflação global, juros de US, não sei, fica à vontade, tá? Aqui na sua fala final. Não, legal. Não, queria aproveitar aqui, até fiquei pensando aqui quando eu fui falar da vacinação no Japão, só para esclarecer, ficou meio confuso. Tá, deixa eu só esclarecer o que eu quis dizer ali. Ali o processo no Japão demorou muito, porque vamos lembrar, não existe uma vacina só, existem várias vacinas, né? Então o Japão não queria ser um dos primeiros ali, sei lá, o político pensa assim, eu aprovo a Pfizer e descubro que a Pfizer deu um monte de efeito colateral. Então aprova você, não, aprova você. Então ninguém aprovava aquele negócio, né? Aí o mundo, quando os políticos japoneses queriam que o mundo ficasse de cobaia, né? Vamos ver se esse negócio vai dando certo. Se der certo, a gente adota. Então, foi por isso que ninguém quis tomar a frente. E o Japão ainda tem uma questão cultural pior até, sei lá, teve alguns exemplos de remédios ali logo depois da Segunda Guerra, até porque questão da radioatividade da bomba atômica. Tem um caso famoso lá da talidomida. Então, o governo deu isso para as pessoas e depois isso aí deu vários efeitos colaterais péssimos, né? Então, assim, a população japonesa já é desconfiada por natureza, né? Então, não é aquela coisa de botar um chip dentro de seguir, não é isso, mas falou, será que sabem o que eles estão fazendo? Será que os governantes sabem o que estão fazendo? Então, achei importante aqui só esclarecer esse ponto. Sobre a questão do posicionamento aqui, eu acho que já me antecipei aqui, eu acho que, até para complementar aqui, eu não vejo só o Japão como oportunidade, eu vejo outras oportunidades baseadas no fato de que a gente acha que a gente não está num cenário de estagflação, que é o grande receio do mercado, né? Então, não é só o Japão que tem esse gap. Se olhar, por exemplo, tem uma posição lá em companhias aéreas nos Estados Unidos. Se você pegar ali, o S&P está fazendo novo high todo dia, e na média essas empresas ali estão
30% a 35% mais baratas do que no pré-pandemia, sendo que o número de passageiros está próximo do que era o pré-pandemia. Obviamente, estruturalmente, o business mudou. A tendência é que aquelas viagens corporativas tendem a ser bem menores ali e tal. Tudo bem, mas mesmo ajustado a isso, você ainda tem 35% de desconto, e sem falar que a maioria das outras empresas estão no high ever. Então, a gente acha que isso é uma oportunidade também, e ela está sofrendo exatamente por conta de toda essa ênfase na variante Delta. Tá? Queria aqui pegar só um gancho aqui, falar um pouco de Brasil, até falar sobre eleições, não que a gente seja expert em eleições, mas eu concordo com uma coisa que o Bruno falou, né? Primeiro, eu acho assim, a polarização de Lula e Bolsonaro interessa para os dois ter uma rejeição muito alta, né? Então, essa narrativa ali faz muito sentido, inclusive, para os dois. E eu concordo também com o que o Bruno falou, e que eu acho que o Júlio falou, não sei, mas whatever. A probabilidade de uma terceira via está muito... A probabilidade implícita nos preços está muito baixa. Então, eu acho que é muito cedo para descartar isso. E até do lado dessa questão do fundo eleitoral, essa questão do aperto lá do financiamento das campanhas vai evitar com que a gente tenha uma proliferação ali de candidatos a presidente, que os partidos precisam sobreviver. E para os partidos sobreviverem, eles têm que fazer deputados, né? Então, eu vou gastar todo o dinheiro do fundo aqui para fazer uma aposta num candidato que provavelmente tem uma chance mínima de ganhar? Acho que não, né? O cara vai querer concentrar esse dinheiro para um uso mais apropriado para a finalidade do partido, que é sobreviver. Vou lembrar que daqui a pouco a gente vai ter menos partidos do que a gente tem hoje. Então, eu acho que, pegando com o gancho, e aí eu lembro que o Júlio falou do fiscal, concordo 100% com ele. Eles vão esticar a corda até onde der, mas não vão deixar ela estourar. Então, a gente vai ter que ficar nesse estica e puxa aqui, mas eu não vejo ruptura. Então, eu acho que a gente tem que olhar também o Brasil oportunisticamente. Quando a gente começar a ver essas coisas de ruptura e ficar tudo estressado, o mercado é bipolar mesmo, eu acho que mesmo que você não tenha uma oportunidade estrutural, você vai ter oportunidades táticas ali muito interessantes aí até as eleições no ano que vem. Enfim, acho que é isso. E não sei se essa é a minha... É isso. Oi? É o seu momento mesmo de se despedir do pessoal aqui. Obrigado, viu, Fábio, pela presença. Não, legal. Então, só isso. Só queria, mais uma vez, agradecer o convite aqui e agradecer a companhia do Bruno e do Júlio aqui e a atenção de todo mundo que tá assistindo a gente agora. Obrigado, viu? Obrigado mesmo pela presença. E aí, Júlio, vou deixar contigo aqui o finalmente. Eu sei que é sempre difícil o último a falar, mas se você puder aqui também trazer seus pontos, comentar um pouquinho o que você tem enxergado e se despedir do pessoal. Obrigado pela participação, Júlio. Bem, vamos lá. Eu acho que a gente tem alguns riscos de curto prazo e alguns riscos de médio prazo, né? Então, a gente estava... Essa questão das eleições, que a gente começou a falar aqui, é uma coisa que nos preocupa no médio prazo, né? Uma discussão que, no nosso entender, era para começar ali no início, março, abril de 2022, porque eu também concordo que é muito cedo, né, discutir, ter qualquer prognóstico de eleição um ano antes, né? As pesquisas saem, geralmente elas começam a mexer mercado ali para março, abril, maio, e aí a gente começa... Mas, infelizmente, devido ao risco de curto prazo que eu vou falar agora, que foi esse imbróglio fiscal que o governo, né, se colocou, né, como arranjar o funding, né, para pagar o Bolsa Família. Então, o próprio governo, né, começou a criar uma agenda, tá, até visando o ano que vem, né, reajuste de Bolsa Família. Tá? Ele propôs na reforma tributária isenção de imposto de renda para pessoa física. Tudo isso é proposta de campanha lá atrás, que está sendo justamente feita agora, para beneficiar a eleição de 2022.
Tá? Então, Bolsa Família, reajuste, isenção de IRPF. Aí, na reforma tributária, começou a querer dar isenção de dividendo para muita gente, simples, tá? Para lucro presumido para alguns setores. Aí, depois, ele começa a pensar em quem apoia ele, isenção de diesel, vale gás. Então, quem está gerando essa agenda de curto prazo negativa e nos faz... quem está gerando essa própria agenda negativa de curto prazo fiscal e que nos faz discutir uma antecipação da eleição é o próprio governo, que está trazendo à tona aquela sensação, cara, esse governo, quando dá, ele quer gastar. Então, como é que vai ser a eleição ano que vem? E aí a gente começa a pensar, não era para estar pensando agora. Tá? Então, no curto prazo, o governo vai resolver esse imbróglio, a gente está no momento de resolver, a gente tem que resolver de agora até outubro. Tem que sair de alguma maneira, tá? Um funding para pagar o Bolsa Família, tem que passar ou uma reforma tributária com dividendos para fundear, tem que ter uma receita para você fundear, tá? O aumento do Bolsa Família, senão você infringe a lei de responsabilidade fiscal. Então, o governo está numa situação difícil. Ele ou aprova dividendos, ou ele tem que reduzir algum benefício, alguma isenção tributária para poder aumentar o Bolsa Família, ou então ele vai ter que mudar a lei de responsabilidade fiscal, que eu acho que é por onde eles não querem ir. Então, esse imbróglio é que está gerando esse medo, temor, e está gerando mais prêmios no curto prazo do mercado do que eu acho que deveria ter. Tá? Então, a nossa mensagem é, no curto prazo, tem um risco que a gente acha que vai ser endereçado sem a gente cair do penhasco. Tá? Vai ser endereçado sem romper o teto. Mas, até lá, vai ter muito ruído. Uma vez endereçado isso, a gente vai ter um risco de médio prazo, tá? Que vai ser um pouco mais elevado do que a gente teve até pouco tempo, que é basicamente chegando perto das eleições, um governo mais fragilizado, né, com popularidade meio baixa, cadente, e que a gente já viu que sempre que dá, ele propõe alguma coisa, uma saída populista, mas apesar que ano que vem eu acredito que não vai dar mais tempo. E essa sensação de que as eleições, ano que vem, tá? No Brasil, sempre eleições foram binárias, né? Se a gente lembrar 2014 e 2018. Ou era muito bom um candidato, ou era muito ruim um candidato. Então, o mercado ficava oscilando assim. Está se criando um consenso, que eu não sei se deve ser isso ou não, de que ambos os candidatos não vão ser muito fiscalistas, ou vai ser muito ruim ou menos ruim. E aí o equilíbrio dos ativos fica num preço um pouco pior. Então, eu acho que passado esse estresse de curto prazo, os ativos vão melhorar um pouco, né? Porque a gente não vai cair do penhasco, mas vão se equilibrar num nível de prêmio um pouco acima do que eles estavam antes, tá? Porque a gente teve essa percepção de um governo mais fragilizado, que gosta de criar conflitos, né? E de pensar em medidas populistas. Então, os ativos vão melhorar um pouco, uma vez resolvido esse conflito de curto prazo. Sem lembrar que o ano que vem vai ser desafiador, tá? Porque a gente vai estar trabalhando com juros, dada a inflação, a gente vai estar trabalhando com juros reais mais elevados, tá? Que naturalmente vão jogar a atividade um pouco para baixo ano que vem. Então, é um ano desafiador para o ano eleitoral, atividade um pouco mais fraca, condições financeiras mais restritivas, tá? E uma eleição que eu concordo. Vai ser polarizada no início, não descarto uma terceira via, mas eu acho que é do interesse deles. Não, é impressionante, né? Quem vai ganhar a eleição é quem caminhar para o centro, parece, né? Para pegar os votos do centro. Mas parece que eles querem manter as suas bases, eles querem... O Lula fica com a esquerda, o Bolsonaro fica com os votos que ele já tem, defende a sua base, para manter polarizado e ir para o segundo turno. Alguma hora eles precisam ir para o centro para ganhar aqueles votos e ganhar a eleição. Então, a migração para o centro parece que vai ser mais à frente e não agora. Então, fica esse clima ruim, essa discussão ruim, que os mercados provavelmente vão sofrer um pouco até chegar lá. Mas eu acho que a eleição está muito cedo. Uma vez passado esse imbróglio fiscal, a gente volta um pouco para tradar normal e vai pensar isso nessa discussão mais polarizada mais à frente. Enfim, momentos não muito fáceis, tá? Mas é Brasil, oportunidades estão aí, tem prêmio no curto prazo, a gente está com uma visão mais cautelosa nos nossos fundos, tá? A gente reduziu o risco, tá? Generalizado devido a esse medo de que os mercados têm que piorar
para que esse imbróglio fiscal de curto prazo seja resolvido. A gente está com essa cabeça de que tem que piorar ainda mais. O dólar está 5,30 ali. A gente acha que tem que piorar mais para que o desfecho seja positivo, que eu acho que vai acabar sendo. Então, uma vez tendo esse desfecho, tá, aí os ativos podem voltar a melhorar no nosso entender e vamos ter um ano desafiador, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto da discussão fiscal por conta das eleições ano que vem. Enfim, grandes oportunidades. Eu queria agradecer novamente a XP, ao Bruno, ao Fábio pela oportunidade no painel. Enfim, e boa expert aí para todo mundo. Boa expert, esse é o desejo. Pessoal, obrigado pela presença de todos. Só deixando o último recado, qualquer dúvida sobre a expert, a gente acessem eventoexpert.xpi.com.br, lá vocês vão ter todas as informações sobre o evento. Obrigado, pessoal. Uma boa tarde para vocês. Até mais.